E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. Essa é a videoaula número 5, onde a gente vai dar continuidade àquilo que a gente começou na última aula, falando sobre campo harmônico, falando sobre como é possível você tocar sem cifra. Na aula passada a gente falou bastante sobre a questão dos acordes, quais são os acordes que a gente usa em cada tonalidade que formam o campo harmônico, e hoje a gente vai dar sequência a esse assunto com um assunto novo que complementa o assunto do campo harmônico. E se você dominar bem esses dois temas, a probabilidade de você se sentir muito mais à vontade para tocar sem cifras é muito grande. Então, eu incentivo você aqui a prestar bastante atenção nessa aula para que você possa, assim, se tornar independente das cifras, beleza? Mais uma vez, a gente quer convidar você a baixar o livro que embasa todo esse curso. Ele é gratuito, você não precisa se cadastrar, é só entrar no site, fazer o download, você pode divulgar à vontade, o livro é gratuito. Tá? Ele é um curso completo de teoria musical que fala bastante sobre todos os aspectos da teoria que a gente julga importante para a maioria das pessoas do dia a dia. E ele, além de ser um curso que fala sobre teoria musical, fala também sobre louvor e como a gente pode ser usado por Deus aí através do conhecimento da música, beleza? Vamos lá então. Antes de começar, vamos dar uma meditada num versículo bíblico. A gente fala hoje sobre graus da escala e funções harmônicas. E aí dentro desse tema tem um texto ali em Romanos, no capítulo 12, no versículo 4 a 5, que fala sobre o corpo, né, sobre as funções de cada um, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Deus é tão perfeito que até na música esse versículo se aplica. Cada acorde, cada nota, cada trecho ali de uma música tem uma função dentro de um contexto maior, e para nós também é assim. Nós, como os músicos aí de Deus, nós temos uma função dentro da igreja, dentro do evangelismo, dentro do nosso chamado, para que nós possamos complementar a função de outras pessoas na igreja, né? A gente sabe bem que o louvor ele é muito usado para emoldurar a palavra, para poder auxiliar o pregador a transmitir ali o conhecimento, a vontade de Deus. Então cada um tem a sua função e dentro da música também é. Por isso que eu entendo que esse versículo ele tem muito a ver com a nossa aula de hoje e moldura bem o que a gente vai tratar aqui hoje, que basicamente a gente vai falar sobre as funções harmônicas. Beleza? Vamos lá então. Mas antes de falar de funções harmônicas, eu preciso falar sobre os graus da escala. Na última aula, a gente falou um pouquinho, de forma bem superficial, sobre os graus, né? Lembra da parte final da aula? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista para você entender bem melhor esse tema. Mas no final da aula passada a gente falou sobre os graus lá no macete do pulo, para a gente formar os campos harmônicos. Não sei se você se lembra bem, mas lá eu falei assim, né? Que cada nota da escala aqui ela seria representada por um algarismo romano, que ele simboliza o grau da escala. Então assim, o que é o grau da escala no fim das contas? O conceito que a gente trouxe na última aula, na verdade, ele está correto. O grau da escala nada mais é, assim, na essência, a sequência das notas de uma escala. A gente pode estar falando de escala de notas, né? Ou a gente pode estar falando também do campo harmônico. Então, o primeiro acorde ou a primeira nota de uma escala é o primeiro grau. A segunda nota ou o segundo acorde de uma escala ou de um campo harmônico é o segundo grau, e assim por diante. Então, nós temos em todas as escalas e em todos os campos harmônicos, tanto maior como menor, a gente tem 7 graus. Tá? Ah, mas para que serve isso? O que eu ganho sabendo isso? Além de ser uma questão de notação, né, de como você escreve as coisas dentro da música, ele tem outras funções que são importantes. Para o entendimento das escalas menores, para as técnicas de transposição, que são dois assuntos que a gente ainda não tratou e a gente vai tratar. Lá no livro, se você der uma olhadinha, você vai ver que esse assunto que a gente está tratando hoje, das funções harmônicas, ele está numa outra parte do livro, ele não está na sequência logo depois do campo harmônico. Lá no livro a gente trata outros assuntos antes, mas aqui na videoaula eu decidi trazer ele junto com o assunto de campo harmônico, porque eles têm muita relação entre eles, tá? Mas você saber os graus é importante, tanto para as técnicas de transposição, como para você entender como funciona, como se forma uma escala menor. Tá? Mas hoje a gente vai usar os graus basicamente para falar de funções harmônicas. Quando a gente escreve acordes do ponto de vista de harmonia, a gente sempre vai tratar eles como graus. Sempre. Tá? A gente nunca vai falar assim, o primeiro acorde ou o segundo acorde. A gente normalmente fala do primeiro grau, segundo grau da escala. Aí quando a gente está falando disso, a gente está falando sempre de acorde. Tá? Então, só para deixar bem claro, quando a gente fala de acordes, a gente fala grau. Quando a gente fala de nota, a gente pode até falar intervalo, ou primeira nota, segunda nota, mas quando a gente estiver falando de acorde, ou quando você vê em algum documento ou algum texto que fala sobre música e você vê algarismo romano, está falando de graus, e os graus estão falando de acordes, tá?
importante você ter essa visão, esse conhecimento agora para facilitar o teu entendimento dos assuntos, tá bom? Vamos lá então. Dentro do nosso assunto aqui, que são os graus e as funções harmônicas, quais são os graus? Então, cada grau tem um nome específico, e aqui tem esse destaque aqui, né, que os graus tem a ver com a função harmônica e tem a ver com acorde, tá bom? Que é o que eu acabei de falar. Mas os graus, eles têm nome, cada grau tem um nome, e o nome do grau tem a ver com a função harmônica dele dentro da música. Já vou explicar isso no detalhe e vocês já vão ver isso na prática. Então, o primeiro grau é a tônica, esse aqui a gente já falou várias vezes, né? A primeira nota da escala, o primeiro acorde do campo harmônico é a tônica. É o que dá ali a tonalidade, né? Que dita toda a regra de uma música, tá bom? Depois a gente tem o segundo grau, que é a supertônica. Depois temos o terceiro, que é o grau mediante. Depois o quarto grau é o subdominante. O quinto grau é dominante. O sexto é superdominante. E o sétimo é o sensível, tá bom? Cada grau tem um nome de acordo com a sua função. Só que na música a gente trata basicamente de 3 graus. Esse assunto é extremamente importante. Quando a gente fala de função harmônica e de grau, é a correlação entre esses dois temas. Esses dois temas juntos, eles são muito, muito, muito importantes. Se você perguntar para qualquer músico profissional, pessoal que entende bastante de teoria, que trabalha com harmonia, eles vão concordar comigo dizendo que entender a função dos acordes, ou seja, as funções harmônicas de cada acorde dentro de uma música é extremamente importante, tanto para você improvisar, como para você entender as intenções da música. Ali tem intenções, né, dentro das cadências de acordes. Se você não entender como funciona esse assunto, talvez você tenha muita dificuldade de entender outros assuntos mais avançados. Então a gente recomenda sempre que o aluno estude bastante esse tema. Apesar dele ser muito simples, é muito fácil, muita gente negligencia o estudo disso daqui. Então eu recomendo que você preste muita atenção agora para você entender, tá? A gente trata, quando a gente fala de funções harmônicas, a gente trata basicamente de 3 graus. A gente fala da tônica, do dominante e do subdominante. Basicamente esses 3. Os outros graus são importantes? Sim, eles até são. Mas muito mais importante que os outros são esses 3 aqui. Então é muito importante a gente ficar atento a isso, tá? Eu queria falar só antes da gente entrar no estudo de cada grau ali, da tônica, da subdominante e da dominante, falar sobre o grau sensível. O grau sensível, vou voltar aqui um pouquinho, é o 7º grau, tá? É o último. Por que ele se chama sensível? E eu vou tratar esse tema aqui agora, porque lá na frente, quando a gente for falar de escala menor, eu vou precisar desse conceito, então é importante que você entenda bem, tá? O grau sensível, ele tem esse nome, não é à toa, ele realmente é sensível. Ah, mas como assim o grau é sensível? Eu vou tocar aqui uma sequência, na verdade eu vou tocar a escala maior de Dó, só que eu vou parar de tocar a escala na 7ª nota, né, que é a nota Si. E aí vocês vão perceber por que é sensível, ó. Presta atenção, ó. Tocar nota por nota. Então a primeira até a 7ª, tá? Essa última nota que eu toquei é a nota Si. Conseguiu perceber por que ela é sensível? Vou tocar mais uma vez. Se você não conseguiu perceber, presta atenção, tá? Não parece que ela está pedindo alguma coisa? Está faltando alguma coisa? É como se estivesse assim, pelo amor de Deus, vai me dar o que está faltando. O que está faltando para a gente sair dessa tensão, né, que é o que a gente chama de tensão harmônica? Está faltando alguma coisinha, está faltando mais uma nota nessa sequência, ó, presta atenção. Ó, quando eu voltei para a nota Dó, parece que tudo se resolveu. Se eu voltar aqui na nota Si, ó, ela fica pedindo alguma coisa, que é a próxima nota, no caso aqui é a nota Dó. Esse tipo de situação é muito comum na música, acontece bastante e é muito importante. As funções harmônicas têm muito a ver com isso, com questão de tensão. E quando a gente finaliza ou a gente resolve a tensão, como a gente diz, é que a gente tem o sentido na música. Quando a gente fica na tensão e a gente não resolve ela, às vezes a música parece que não faz muito sentido. Tá? Então por isso que é muito importante entender isso. E tensão tem tudo a ver com as funções harmônicas, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o primeiro grau, que é a tônica, normalmente é o grau que resolve as tensões. Lembra que eu parei na nota Si? Quando eu voltei para a nota Dó, que é a primeira nota da escala, que é o primeiro grau, no caso aqui, resolveu a tensão. Então a tônica é a função onde normalmente a gente usa para resolver as tensões. A gente consegue resolver tensão com outros graus também, mas a tônica é o mais usado. A gente vai ver isso na prática já já. Depois a gente tem na subdominante, no grau subdominante,
é um grau de transição. Normalmente são acordes que são acordes de passagem, a gente não costuma ficar muito tempo neles. E eles têm uma tensão média. O subdominante, ele normalmente ele se resolve ou indo para tônica ou indo para dominante. Tá? Ou a gente volta para tônica ou a gente desce e vai para o dominante. Já vamos ver isso na prática também. Não quer dizer que você é obrigado a resolver a tensão. Às vezes você quer deixar a tensão ali. Não tem problema. Muitas vezes isso funciona, tá? Mas, via de regra, a gente resolve a tensão do subdominante também. Depois a gente tem o dominante, que é um grau de tensão alta. Ele exige resolução. É como aquela nota Si que ficou ali no ar, né? Ficou suspensa ali, faltando alguma coisa. O grau dominante, ele tem essa característica também. Por quê? Porque ele tem, dentro da composição do acorde dominante, que é o quinto acorde das escalas, a gente tem essa tensão causada pelo grau sensível e também a gente tem uma outra coisa que eu vou falar bem mais para frente, que se chama trítono. Vou explicar mais para frente, não vou explicar agora, tá? Mas também esse trítono, que é esse intervalo musical harmônico, ele causa essa tensão. Eu vou mostrar isso na prática para vocês aqui agora com acordes, tá? A gente fez com notas da escala, agora eu vou fazer com acordes, ainda na tonalidade de Dó, que é mais fácil para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, ó, eu vou ficar aqui fazendo uma transição entre a tônica e a subdominante. Aí vocês vão ver a questão da tensão aqui, tá? Então, eu estou no acorde Dó, vou para um acorde Fá, que é o quarto acorde da escala de Dó. No caso do campo harmônico de Dó maior, é um Fá maior. Tá? Então, Dó maior e Fá maior. Vou voltar para o Dó. Agora eu vou parar no Fá, presta atenção. Não parece que está faltando alguma coisa ainda? Está faltando alguma coisa. Quando a gente volta para o Dó, essa coisa que estava faltando aparece. Ó, presta atenção. Quando a gente sai da subdominante e volta para a tônica, a gente resolveu a tensão. Então é como se a música acabasse ali e aquela frase, né, uma frase que fez sentido. Você começou, é como se você está falando alguma coisa e você para no meio da frase. Quando você conclui o seu raciocínio, a frase fez sentido. A mesma coisa aqui, tá? Mais uma vez, ó. Ó, se eu deixo o subdominante no ar, ele tem uma certa tensão, não é tão forte assim, mas ainda tem, que quando volta para o primeiro grau da escala, que é a tônica, resolve. Beleza? E aí eu falei que também o subdominante ele pode se resolver na dominante. Na verdade ele não resolve, ele transiciona, ele faz a transição. Presta atenção. Agora eu vou fazer Dó, que é o primeiro grau, Fá, que é o quarto, e Sol maior no caso aqui, que é o quinto grau, que é o dominante. Tá? Presta atenção. Se eu deixo aqui também, fica faltando alguma coisa. Quando eu volto para o Dó, resolve. Ó. Presta atenção. Ó. Então, a tensão foi resolvida quando a gente voltou para a dominante. Eu posso fazer também direto tônica e subdominante, que seria o Dó e o Sol. Presta atenção aqui, ó. Se eu soltar aqui e deixar aqui, a frase parece que não faz sentido ainda, porque a tensão aqui está muito grande. Quando eu volto, resolveu a tensão. Presta atenção mais uma vez. Então a tônica normalmente é quem resolve a tensão. Eu poderia também, por exemplo, ir da dominante para subdominante. E isso alivia a tensão, mas ainda assim não resolve. Presta atenção, olha só. Ainda está pedindo alguma coisa, que é a tônica aqui de volta. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. A percepção musical de cada um é diferente, então pode ter alguns aqui que estão assistindo essa aula, talvez não tenham percebido essa questão de tensão, de resolução. Não tem problema, isso vem com o tempo. Mas eu espero que você tenha conseguido perceber essa questão de tensão e de resolução de tensão nesses exemplos que eu dei. Você pode praticar isso se você tiver um instrumento, aí você também pode praticar para você perceber isso e melhorar a tua percepção musical, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui então. A gente já sabe então que a tônica, a subdominante e a dominante são as nossas funções harmônicas mais importantes e mais comuns na música, tá? Se você pegar qualquer música, qualquer uma,
A gente vai focar aqui em tons maiores, porque a gente ainda não falou das escalas menores, mas isso também se aplica em boa parte para as escalas menores. E aqui a escala menor é um pouquinho mais complicadinha, um pouquinho mais complexa, tem vários tipos de escala menor. Então, agora talvez não seja o momento da gente falar das funções harmônicas dentro das escalas menores. Mas nas tonalidades maiores, que a maioria das músicas são em tons maiores, esses 4 graus, na verdade esses 3, né? O primeiro, o quarto e o quinto, que depois normalmente a gente retorna para o primeiro para resolver a tensão, mas esses 3 graus, eles praticamente resolvem todos os nossos problemas de música. Por isso que eu falo assim, ó, se você sabe campo harmônico e você domina bem a questão das funções harmônicas de cada tonalidade, você praticamente fica independente de cifra. Como assim, Luciano? Veja só, vou dar um exemplo prático aqui, tá? A cadência 1, 4, 5 é a cadência tônica, subdominante, dominante. Não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente nessa sequência, mas o mais comum é que seja. Mas qualquer combinação desses 3 graus, contanto que comece na tônica, faz qualquer tipo de resolução de tensão na tônica, é o que a gente mais vê nas músicas em geral. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui com o hino aqui, Grande é o Senhor, que é conhecido da maioria das pessoas. Essa cifra aqui está alterada, tem um ou outro acorde que não é o acorde correto, digamos assim, não é o acorde original, mas do jeito que está aqui, dá para tocar perfeitamente o hino inteirinho, tá? E percebam aqui, eu coloquei do lado da cifra aqui, então o acorde Sol, ele é o primeiro grau do campo harmônico de Sol, ou seja, é a tônica do campo harmônico. Depois a gente tem o acorde Dó maior, que é o 4º grau. Depois a gente tem o Sol de novo aqui, 1º grau. E assim por diante, tá? Se você quiser perceber isso com mais calma, dá uma pausa no vídeo, olha aqui essa cifra, analisando cada grau, para você entender. Mas basicamente aqui nessa cifra, eu alterei os acordes para que só tivesse esses 3, o primeiro, o quarto e o quinto. E vocês vão ver, e vocês vão ouvir agora, que é totalmente possível tocar esse hino só com esses 3 acordes, tá? Vamos lá para vocês poderem perceber, ó. Perceberam que eu toquei só com os acordes dessa cadência, 1, 4, 5. Tem outros acordes, tem acordes menores aqui, né, na cifra original, mas é totalmente possível tocar. O que eu quero dizer com isso? Que com esses 3 acordes é possível tocar? Vamos imaginar que você não sabe a cifra de cor, você não decorou ela, não memorizou, mas você sabe os 3 acordes da cadência 1, 4, 5, no caso aqui da tonalidade Sol maior. Se você esquecer, por exemplo, um acorde aqui no meio do caminho, e você usar um desses 3, ou o primeiro, ou o quarto, ou o quinto, é muito provável que você erre menos, digamos assim. Pode ser que você ainda não acerte, mas você vai errar menos. Por exemplo, ó, no lugar aqui, desse Sol maior aqui, normalmente a gente tem um Mi menor. Mas eu troquei o Mi menor pelo Sol e funciona bem. Tá? Vou tocar mais uma vez, ó. Tá? Na verdade não era aqui o Mi menor, né? Era aqui embaixo. Mas aqui também funciona o Mi menor. Vou tocar agora com essa segunda parte aqui, ó. Aqui é o Mi menor, né? Mas se eu substituir o Mi menor pelo Sol, também funciona, ó. Conseguiram perceber? Sim, são acordes que são parecidos, então eles conseguem substituir um ao outro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, quando a gente falar sobre funções harmônicas secundárias. Não vou falar sobre isso agora, porque aí o assunto fica muito extenso. Mas o que eu quero dizer para você é assim, em tons maiores, é possível tocar praticamente qualquer música, qualquer hino, com os 3 acordes principais da cadência 1, 4, 5. Tá bom? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Castelo Forte é um hino que é famoso por ser difícil de tocar, né? Eu vou tocar aqui com a cifra normal aqui, ela não está com as dissonâncias, né, com as sétimas e tudo mais, só para ficar mais simples, mas percebam que tem bastante acorde, né? São vários acordes, praticamente cada sílaba aí é um acorde, né? Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem, ó.
eu toquei todos esses acordes aqui. Já tem um monte de acorde. Agora eu vou tentar fazer uma substituição dos acordes aqui para que tenha só o acorde 1, o 4 e o 5 aqui na tonalidade de Ré maior. Tá? Então tá aqui essa cifra super simplificada. Eu sei que não fica tão bonito quanto a original, eu tenho plena consciência disso, mas numa situação onde você não sabe tocar, ou você esqueceu, ou você está sem a cifra, e você precisa tocar, se você usar esses três, a probabilidade de você acertar é muito maior. Tá? Veja só. Você tentou cantar aí na sua cabeça aí, eu imagino que você tenha percebido que é possível cantar, acompanhar a letra aqui só com esses três acordes. E veja que esse é um hino difícil de tocar, com muitos acordes. Eu substituí os acordes pelos três acordes principais e deu certinho. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Eu vou ao único. Originalmente ele já é simples a cifra, né? Esses são poucos acordes, mas aí eu substituí todos os acordes que tinha acordes menores aqui, pelos três acordes principais da tonalidade de Dó, que é Dó, Fá e Sol. Então veja só. Perceba que dá para tocar. Faltou um outro acorde, a gente substituiu. Talvez você nem tenha sentido falta dos acordes. Tinha alguns acordes a mais aqui que eu tirei. Mas perceba que só com três acordes foi possível tocar. E eu garanto para você, se você pegar qualquer cifra em tonalidade maior e você tentar tocar com esses três acordes, com uma ou outra restrição você consegue tocar. Então eu digo sempre assim para os alunos, se você souber campo harmônico, que são os acordes principais de todas as tonalidades, que aí você vai saber qual é o acorde 1, o 4 e o 5 de todas as tonalidades. E você souber usar bem as funções harmônicas principais, que é o dominante, a tônica e o subdominante, que são o 1, 4, 5, você consegue tocar praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa em tom maior, tranquilamente. No tom menor, eu falei, também se aplica, mas com um pouquinho mais de complexidade. Tá? Campo harmônico e funções harmônicas são dois assuntos extremamente importantes para quem quer tocar e ser independente de cifra, e na verdade quem quer conhecer mais sobre música. Eu digo para todo mundo que se você conseguir chegar até aqui no curso e você desenvolver bem, você praticamente já dominou todos os temas que você precisa saber para você ser um músico bom. Óbvio, falta ainda assuntos, falta ainda conhecimento? Claro que falta. Mas com esses fundamentos, né, que eu diria, é possível você construir o seu conhecimento, a sua bagagem teórica, a sua bagagem musical de uma forma muito mais completa do que a maioria das pessoas tem no dia a dia. A maioria das pessoas não chega a estudar até aqui. Quando mal, estuda escalas, não estuda campo harmônico, não estuda escala cromática, não estuda a formação dos acordes. Então se você chegou até aqui, parabéns, eu acho que você já está preparado para dominar a maioria dos assuntos, mas ainda assim tem muita coisa para você estudar, então eu encorajo você a continuar acompanhando o nosso curso, tá? Mas até aqui a gente já deu bagagem para você, ser independente de cifra, que é o objetivo de muitas pessoas. E muitas pessoas têm muita dificuldade de chegar, de alcançar esse objetivo, justamente porque não estudam esses assuntos que são simples. Eu espero que você tenha percebido que é simples estudar isso, mas muita gente não chega a estudar até aqui, tá? Então, parabéns aí por você ter chegado até aqui. Continue estudando, não desista. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você fica à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail ou aqui nos comentários do vídeo mesmo. Estamos aí à disposição, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tudo de bom para você, Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.